senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de iniciar o assunto que me traz a essa tribuna, eu só gostaria de comunicar que também, às 11 horas da manhã, nós teremos a realização de um ato no Palácio do Planalto, um ato das mulheres com a presidente Dilma. Então, possivelmente, não apenas eu, mas um número significativo de senadoras, não deveremos estar no início da ordem do dia, porque estaremos lá levando a nossa solidariedade, levando a nossa palavra à presidente Dilma, que, diante de toda essa crise política instalada no Brasil, tem sofrido muito, não só pela sua condição de presidente da República, mas principalmente pela sua condição de mulher. A sua condição de mulher. Eu tenho ocupado essa tribuna, assim como outras senadoras, para denunciar o desrespeito que, infelizmente, parte de alguns e se dirige à presidente Dilma, tal qual a capa e a matéria principal de uma revista semanal desta semana, em que questiona a capacidade mental psicológica da presidente Dilma. E a gente costuma dizer, certamente se fosse um homem, senador Blairo, que estivesse à frente da presidência da República, jamais nós teríamos uma matéria nesse sentido, porque o homem, quando fala alto, é sinônimo de coragem, de fortaleza, de autoridade. A mulher, quando fala alto, é sinônimo de histeria, não é? Então, nós estaremos lá, senador Jorge Viana, com a nossa presidente, levando a nossa solidariedade. E também para demonstrar que nós, mulheres, apesar e no que pese termos muitas diferenças entre nós, diferenças ideológicas, políticas, mas quando se refere à questão do gênero, à necessidade do respeito à condição feminina, nós nos unimos e mais do que nunca nos tornamos fortes, senhor presidente. Então, a partir de 11 horas, estaremos lá. Mas, senhor presidente, o que me faz vir à tribuna hoje é um assunto muito importante, vinculado ao meu estado do Amazonas e diretamente à minha cidade de Manaus. A cidade de Manaus, senhor presidente, senhores senadores, uma das maiores e mais importantes capitais brasileiras. Nós estamos entre as 7 maiores cidades do país. Manaus abriga em si o polo industrial da Zona Franca de Manaus, que é o maior centro de produção eletroeletrônico da América Latina. Manaus hoje é uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. Quase não, creio que já devemos ter passado a cifra dos 2 milhões de habitantes. Manaus está localizada no coração da Amazônia, mas, lamentavelmente, senhor presidente, tem um dos piores índices de saneamento básicos do Brasil, em particular, quando se trata de um assunto relativo à coleta e tratamento de esgoto. Uma pesquisa, senhor presidente, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil, que coloca o ranking das cidades brasileiras ou das 100 maiores cidades brasileiras, um ranking do saneamento. Esse Instituto Trata Brasil, ele se baseia em dados publicados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. Então, é um dado seguro, um dado correto, sobre o qual não deva pairar qualquer tipo de dúvida. Repito, porque é um Sistema Nacional de Informações organizado e mantido pelo Ministério das Cidades. A capital do estado do Amazonas, a minha querida cidade de Manaus, senhor presidente, senhores senadores, é simplesmente a 97ª num ranking, repito, que reúne as 100 maiores cidades do Brasil. Manaus só tem uma melhor situação de saneamento básico, de coleta de esgoto, do que 3 capitais brasileiras. Macapá, que é a capital do estado do Amapá, Porto Velho, capital do estado de Rondônia, e Ananindeua. Ananindeua é uma cidade vizinha a Belém do Pará, a capital do estado do Pará, e que compõe a região metropolitana do Pará, que envolve
que envolve Belém e outras cidades. Ou seja, senhor presidente, eu lamento muito ter que vir à tribuna deste Senado para falar de índices tão negativos, que envergonham a todos, nós principalmente, que vivemos naquela que eu considero uma das mais belas cidades do Brasil. Além de ser uma vergonha, isso reflete, no meu entendimento, um descaso completo por parte da Prefeitura de Manaus, que não tem se preocupado com esta questão nos últimos tempos, e eu vou dizer porque isso representa o descaso da administração municipal. Como divulgou a própria imprensa, Manaus, que está entre os 6 municípios, entre as 100 maiores cidades, que não obtiveram nenhuma melhora na expansão do número de novas ligações de esgoto no ano de 2014, que foi o ano base para o estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil. E não é porque a população de Manaus esteja plenamente servida, é por falta, simplesmente, de gestão. Foi a falta de gestão que fez com que nós estivéssemos entre os piores municípios no que diz respeito a iniciativas novas tomadas para garantir o acesso da população à coleta de esgoto. E isso, no nosso entendimento, reflete a falta de compromisso da Prefeitura de Manaus e da empresa privada a qual a Prefeitura concedeu o serviço de água e esgoto, ou seja, a empresa Manaus Ambiental. E aí, senhor presidente, eu quero abrir um parênteses, porque esse é um debate que nós precisamos tratar com profundidade, porque o que a gente sempre ouve falar é que as privatizações são necessárias por uma série de razões. Primeiro, que desocupa o Estado brasileiro de funções que não seriam as suas. Segundo, que livraria empresas importantes, vinculadas a setores importantes, da ação predatória da corrupção por parte de agentes públicos. Pois bem, o exemplo pode ser utilizado na cidade de Manaus, que teve a sua concessão de água e esgoto já feita há algum tempo, que hoje está a cargo de uma empresa privada, a Manaus Ambiental. Apesar e além do fato de que na lei da concessão do serviço ser estabelecido todo um conjunto de regras, um conjunto de obrigações, o que na prática vem acontecendo é um completo desrespeito, não só descumprindo a lei, mas desrespeitando o conjunto da população de uma cidade que necessita, para ter melhores condições de vida, que essa empresa trabalhasse melhor. Segundo o estudo, em 2014, a capital do Amazonas, a cidade de Manaus, precisava realizar em torno de 1.100.000 ligações para a coleta e tratamento de esgoto para atingir a universalização do serviço, o que não ocorreu e que fez com que Manaus recebesse nota 0 no indicador novas ligações de esgoto sobre ligações faltantes. Hoje, somente 9,9. Zero, não teve uma ligação nova. Necessitamos de 1.100.000 ligações para a universalização do serviço, mas avançamos 0. Não houve uma nova ligação sequer. E, repito, quem toma conta do saneamento básico de Manaus é uma empresa privada, que, além de não cumprir com a sua obrigação legal, em nenhum momento é incomodada pela administração municipal, que já deveria ter entrado na justiça obrigando que a empresa fizesse aquilo que estabelece na lei. Eu estou falando de uma cidade que somente 9,9% da população conta com a coleta de esgoto. Em se tratando de abastecimento de água potável, 16% da população manauara ainda não conta com o serviço. Isso se não considerarmos que outra parte da população, especialmente aqueles que vivem nas zonas mais populosas da capital, ou seja, as zonas norte e leste, têm um abastecimento que não é contínuo, em muitos casos disponíveis apenas em algumas horas do dia. E essas horas geralmente acontecem na madrugada, ou seja, passam o dia inteiro sem água e de madrugada, quando as torneiras jorram água, as pessoas têm que ficar enchendo baldes, têm que ficar enchendo camburões, que é como chamamos lá os tonéis, de água, o que inclusive coloca em risco a saúde das pessoas nesses tempos de vírus Zika,
Ou seja, a falta de coleta de tratamento de esgoto e a garantia de água potável na casa de famílias não é o único problema que a cidade de Manaus enfrenta e que são negligenciados pela concessionária, repito, Manaus Ambiental, com a conivência total e completa do prefeito da nossa querida cidade de Manaus. Em tempos em que precisamos cuidar melhor dos recursos naturais, de toda a água captada no Rio Negro e que é tratada, as perdas na distribuição chegam praticamente a 50%, ou seja, toda a água tratada, metade se perde na distribuição, em vazamentos na rede e na tubulação que serve a nossa cidade. Em nota distribuída à imprensa, a concessionária Manaus Ambiental disse que mantém seu plano de atender toda a cidade com coleta e tratamento de esgoto e também com água tratada nos próximos anos. Diz ainda que lamenta a baixa adesão da população à rede atual de coleta de tratamento de esgoto. Ora, senhor presidente, a resposta ela seria cômica se não fosse trágica. Chega de promessas, nós não acreditamos mais no que diz a empresa concessionária do saneamento básico na cidade de Manaus. O problema é urgente, é emergente e precisamos avançar. Como chegamos a obter ganhos entre 2009 e 2013, ainda que tenham sido modestos, e o pior, por culpa da população, e o que é pior, põe a culpa na população. O que a concessionária precisa fazer com pulso firme, que falta à gestão municipal, é trabalhar a conscientização e a realização das ligações de esgoto e de água. Não há mais credibilidade nem por parte da empresa, nem por parte da prefeitura em relação à população, ou seja, encerro, senhor presidente. A população não acredita mais nessas promessas. Por isso é que eu, aqui da tribuna do Senado Federal, faço um apelo. Eu sei que muitas ações judiciais já foram ingressadas contra a Prefeitura de Manaus e essa empresa privada, mas é necessário que novas ações entrem, porque não podemos mais, a cada ano, vir à tribuna e registrar o fato de que somos as últimas cidades entre a qualidade de saneamento básico. Termos ligação de água e de esgoto em apenas 9,9% numa cidade de 2 milhões de habitantes é uma vergonha completa. Então, vou debater muito isso e, sem dúvida nenhuma, me aliar aos vereadores, aos deputados estaduais para lutarmos judicialmente contra esse fato. Muito obrigada, senador.